Fala pessoal, bem-vindos. Vamos para mais uma terça de base. Nome que eu descobri esses dias, achei bem legal. Tava eu conversando com o porteiro, aí ele tava me ajudando a escolher. Porque minha mãe é conversar com o porteiro, motorista de Uber, essa galera sempre tem uma criatividade muito grande. Então vamos lá. Vamos começar por onde? Hoje nós temos 7 tópicos e vamos passar por ele. O que é, na prática, um funil de vendas? Tá? Um funil, de forma simplória, ele é um processo. Tá? Então, quando ele fala assim, nossa, vou botar um funil. Na real, ele não está montando um funil, ele está montando múltiplos funis. Porque ele tem que entender qual é, além de ele saber qual é o produto dele, obviamente, qual é a jornada do cliente dele. Ou seja, como o cliente dele se comporta na internet. Onde o cliente dele está. Para ele saber, para ele conseguir criar esse processo de comunicação. Tá? A gente acaba falando funil e não processo, ou fluxo, porque processo e fluxo, teoricamente, ele tem que andar 100% igual. Então, por exemplo, você foi abrir um processo à justiça. Então, você juntou todos os documentos. Todos esses documentos, eles andam juntos em todos os passos. Quando a gente está fazendo, no caso da internet, para vender alguma coisa, ele é um funil porque as pessoas vão se perdendo de acordo com os processos. Então, por exemplo, na parte 1, e depois eu vou explicar melhor o que vai ser, você tem 1.000 pessoas. Não obrigatoriamente, na parte 2, terão 1.000 pessoas. Terão tipo 800. Na parte 3, não terá 800, terá 500. No final, no seu evento, por exemplo, não terá 500, terá 200. E quem vai comprar de fato não será 500, será 20. Então, por isso que é o funil. Até, né, igual que bota água, bota, sei lá, funil, né, físico, né? Por isso que chama-se funil. E no grosso, o funil ele tem 3 funções. 3 funções. Atrair, conectar e vender. Na literatura, se a gente fosse falar de forma acadêmica, os nomes são diferentes. Então, eu vou tentar botar nomes que todos são parecidos, porque dependendo do curso que você fizer, dependendo de quem você escutar, dependendo da pós-graduação que você fizer, os nomes serão diferentes. Mas, na real, são 3 momentos. Atrair, nutrir e vender. Tá? As pessoas vão dar nomes diferentes para cada momento. Para dizer que é mais inteligente, para dizer que aprendeu fora do Brasil, para enrolar. Mas, no grosso, são esses 3 momentos, tá? Só um segundinho. No grosso, são esses 3 momentos. Deixa eu ver aqui qual é o próximo tópico. Porque todo mundo, isso pode ser óbvio, mas o óbvio tem que ser dito. Porque todo mundo, obrigatoriamente, todo mundo que eu falo, né, que pensa em vender alguma coisa, tem que ter múltiplos funis múltiplos funis executando simultaneamente. Porque se você não tiver novos leads entrando na sua base, entrando no seu fluxo de comunicação todo santo dia, não há fluxo de venda. Não há fluxo de venda. Eu estava vendo uma propaganda exatamente antes da aula agora, que a propaganda era o seguinte, o Thiago Tesla, ele é uma referência em tráfego pago no Brasil, e ele vai ter um evento no sábado agora. É online, né? E até quem quiser se aprofundar muito em Google Ads, né? Que é patrocinado no Google, né? Até recomendo procurar o @, dele, que o evento dele é o dia inteiro, é bem intenso, é um geralzão, e tá baratinho, acho que tá R$30, R$20, um negócio desse. Ele falou o seguinte, todo mundo que vem na internet tem que acordar assim, pensando, quantos leads eu vou conseguir hoje? Ou qual a melhor forma de eu otimizar a minha captação de leads? Depois que ele escovar o dente. Aí, você vai pensar assim, nossa, ele é meio dramático. Não é meio dramático. Porque a quantidade de gente que vai chegar, que vai dizer quanto será o seu faturamento.
Rosângela, muito bom. Ele é gente boa pra caramba. Tanto o Thiago Tesman quanto o Pedro Sobral são referências tops. Então, se você não tem um funil rodando todo o santo dia, você não terá cliente todo santo dia. Certamente, vocês já ouviram os termos venda todo dia, máquina de venda, fluxo automático. Então, os jargões marqueteiros que o pessoal usa para vender isso, um funil de vendas. Tá? Então, o nosso tópico 1 já se foi, que era só um introdutório. Uma outra coisa interessante a se falar é o seguinte: por que um funil de vendas? Porque quando, e isso talvez seja um pouco complicado, é o seguinte: quando você não tem um funil de vendas montado, estruturado, e você só produz conteúdo, e quando a gente fala de produzir conteúdo, normalmente o pessoal lembra só do Instagram, você não está falando com ninguém. Assim, como é que vai ser? Você não está botando ninguém num fluxo. Porque o Instagram, ele não entrega de forma ordeira. O Instagram, ele entrega de forma abstrata. Então, se você tem, por exemplo, 100 pessoas seguindo você, não significa que tudo que você posta, as 100 pessoas vão ver. E um funil, ele pressupõe momentos. Então, você tem um momento da pessoa se conectar com você, te conhecer. Você tem um momento da pessoa Você tem um momento da pessoa perceber que você é uma autoridade naquela área. E existe um momento que você tem de fazer uma oferta. Quando você tem, e cada momento desse são múltiplos conteúdos, não é um conteúdo, né? E quando você só gera o conteúdo, você não consegue trazer essa pessoa nesse fluxo certinho. Então, esse fluxo, ou você paga, a nível de tráfego pago, para a galera ir descendo, de forma ordeira, ou você chama a pessoa no WhatsApp, ou chama a pessoa em algum tipo de CRM, tá? E você consegue ter noção que essa pessoa está passando pelas fases. Por exemplo, eu não implementei aqui ainda com vocês, mas eu quero implementar o seguinte item. Não sei se eu consigo fazer isso esse ano, talvez seja muito preciosismo da minha parte, mas eu penso em todos esses disparos que vocês recebem, eles têm que passar, deveriam passar, por um sistema para ser tagueado. Ou seja, por exemplo, eu tenho que saber, e o Rafael tem que saber que a Érica já assistiu a aula X, Y, Z. A Ana, ela só assistiu a aula A e B. Então, eu sei qual é o conhecimento que cada uma tem em cima do que eu tenho que falar, em cima do meu plano de vendas, para poder ter múltiplos produtos para oferecer para vocês. Isso também é legal vocês terem. Porque você tem noção de qual fase está a sua audiência. Tá? Isso é muito importante. Tem um cara que eu sigo também que eu gosto, que é o Misha Menezes. Eu não sei o nome dele, ele se chama Misha. Então, certamente deve ter um nome exótico, né? Para se chamar dessa forma. E ele fala o seguinte, que a parte mais importante é a tração inicial. Como as pessoas chegam até você. Aí ele até brincou o seguinte, que ele pode parar de fazer tráfego para topo de funil, ou seja, quando as pessoas começam a chegar, ele já fez tanto isso que ele tem lead suficiente para os próximos 3 anos. Eu fiquei pensando assim, caraca, porque teoricamente, quando um lead ele se conecta com você, ele, novamente, na teoria, ele tem 3 meses de conexão contigo. 4 meses no máximo de conexão contigo. Depois ele dá uma sumida. Ele vai e volta. Só um segundinho, cara. Perdão, você no som do Rio, mas quem tá aqui sabe que a gente está vivendo um momento muito interessante, né? Frio, sol, isso acaba com a gente. Legal, me perdi. Só um segundinho. Só boa noite. Vou seguir o próximo passo aqui, porque eu fui espiar, não consegui espiar e acabei me perdendo.
Uma outra coisa também, eu tô olhando pro lado aqui porque eu tô seguindo meu checklist, tá? Boca a boca funciona? Boca a boca funciona. Até conversando com a moça hoje, ela falou, ela tava criticando os marqueteiros que criticam o boca a boca. O boca a boca ele é bom, ele funciona, ele é legal. Quando você consegue mensurar o boca a boca. Então, o funil também é legal, porque quando a pessoa chega de indicação, você pode fazer umas perguntas para ela e você sabe em qual momento você consegue nutrir aquela pessoa. Seja para vender direto, seja só se ela está no momento de curiosidade. Por exemplo, eu estava conversando com uma moça mais cedo hoje e ela está numa fase que já não é introdutória. Então, eu conversei com ela chegou também, viu uma indicação, e eu falei assim, pela conversa, eu pesquei, essa moça não está perdida no universo. Então, eu só vou oferecer para ela conteúdos e produtos de quem já está, de fato, executando, né? Então, também isso é interessante. Deixa eu ver aqui para não ficar bagunçado na mente de vocês, porque às vezes eu, como eu já sei, tenho certa dificuldade, não dificuldade, eu tenho que saber explicar da forma mais óbvia para vocês. Eu já falei a parte mais simples, agora vamos tentar para a parte um pouco mais técnica. O funil ele tem 3 momentos, como eu já falei: isca, nutrição e oferta. O que vem a ser isca? Isca é quando você atrai a pessoa, tá? E como é que você atrai a pessoa? A gente vai ter que entrar em lógicas e técnicas. Então, agora é o momento que vocês podem perguntar ou ficar bem quietinho. Tem pessoas que preferem iscas só de conteúdo. Ou seja, grava o Reels, conteúdo vídeo, e patrocina. Vai fazer uma massa de pessoas que vão ver aquele vídeo e ela depois, em cima dessa massa de pessoas que viram o vídeo, ela patrocina outro vídeo. Então a pessoa vai aumentando, vai descendo o funil e aumentando o nível de consciência do produto e da pessoa exclusivamente dentro da plataforma. Instagram, por exemplo. Ponto. Então todo o processo roda dentro do Instagram. Pontos positivos, pontos negativos. Ponto positivo: você tem um controle maior. Ou seja, você consegue mensurar melhor. Só que qual é a problemática que eu, Rafael, não sou 100% fã dessa teoria? Porque no dia que o seu gato espirrar e você tiver que levar ele no veterinário e você tiver uma surpresa de 4 mil no cartão e você não tiver o tráfego pago para você botar, você para o game. Literalmente você para, você trava. Você está pagando para aparecer? Então eu não sou 100% fã dessa teoria, mas é uma teoria válida, tá? Isso a nível de isca. Outra forma que eu gosto de isca é, por exemplo, de e-books. Que na verdade não são e-books, são ativos. Foca no nome ativo. Um dos ativos que vocês mais conhecem são os e-books. Mas ativo é todo aquele material que você entrega para o seu lead que é útil para ele. Exemplo: minha esposa tem uma empresa chamada Academia de Jornalista. O nosso ativo mais baixado, assim, de longe, de disparado, não é nada rebuscado, não é nada complexo, é um checklist. É um Word com 8 perguntas que o cidadão vai preencher para o trabalho dele. Ponto. Aí eu lembro que isso tem muito tempo. Na época, a gente fez 3 ativos. Ela fez 1, ela fez 2, eu fiz 1. Ela fez 2 bonitos, um ativo, um e-book completo, acho que tinha 30 ou 40 páginas, capa feita bonitinho, na época era até Photoshop, não era nem Canva ainda. Lindo. Patrocinamos 3, eram 2 e-books e checklist, que eu não sabia o que fazer, estava atrasado, eu tinha que entregar, então perguntei para alguém falou que queria fazer um checklist, não sabia como. Aí eu fui, montei o checklist mal e porcamente no Word, começamos a patrocinar os 3. Na nossa cabeça, os e-books mais robustos dariam mais certo. Tem mais conteúdo, é mais rico, etc. Só que não. Na cabeça do cliente, o mais simples é o melhor. Estava conversando com uma cliente da minha consultoria e ela é uma moça muito culta. Graduação, várias pós, vários mestrados, cursos fora do Brasil, etc.
Aí nós estamos na fase de construir os ativos dela. Ela, não, eu tive uma ideia de fazer um assim, aí eu vou sentar, vou conversar com o médico tal, vou conversar com o psiquiatra tal. Eu falei, oi, calma, segura. Você está se comunicando com babás. Então, ela é para babá. Para que você quer fazer um negócio mirabolante? Absurdo. Faz algo simples, prático, objetivo e barato de se executar. Não precisa fazer nada caro. Ponto. Então, ativo é algo que vocês têm que ter. Ponto. Até mesmo aula gravada pode ser ativo. Também vale. Né? Uma aula, obviamente, que seja bem focada, né? Não pode ser algo abstrato. Tem que ser algo bem objetivo. Então, falando de isca, que é a fase 1 de toda a captação. E, óbvio e evidente, toda isca ela deve ser patrocinada. Né? Existem estratégias para você maximizar? Existem. Mas aí fica mais complicado de explicar aqui. Nutrição é a fase 2 do funil. A nutrição, como o próprio nome já diz, é a fase que você se relaciona com aquele tipo com aquele lead. Tá? E existem vários tipos de nutrição. O que eu estou fazendo agora com vocês é nutrição. É nutrição. Vocês vieram através dos eventos que eu vi no Bruno. Estou nutrindo vocês. Ao longo da nossa caminhada, eu vou ofertar produtos, ofertar serviços. Isso faz parte do game. Né? Então, tem pessoas que podem nutrir por e-mail, tem pessoas que podem nutrir por aulas, como eu faço, tem pessoas que podem nutrir via grupo, eu vejo que é muito comum no universo de vocês, tem pessoas que podem nutrir de forma individual no WhatsApp, também dá, e dá para nutrir também com tráfego pago, com conteúdos gravados via tráfego pago. E dá para fazer um grande sanduíche. Dá para pegar tudo isso. Imagina um cenário hipotético aqui. A gente fez um Reels. Patrocinou esse Reels. E todo mundo já viu esses videozinhos que tem o famoso comente eu quero, comente sei lá o quê, que eu vou te encaminhar, um segundinho, que eu vou te encaminhar um modelo, te encaminhar alguma coisa. Né? É uma automação. Fase 1. Quando a pessoa baixa esse ativo, via alguns sistemas, ele é enviado para o Facebook dizendo, esse cara aqui baixou. Então, já starta uma campanha de conteúdo prévio que essa pessoa vai ficar recebendo. Até ela estar pronta para uma aula, para um evento. Qual que é o melhor, Rafael? Não existe o melhor. O melhor vai de acordo com o seu bolso, o melhor vai de acordo com o seu produto e, principalmente, vai de acordo com a sua audiência. Com a sua audiência. Érica? É uma dúvida que deu, é porque, assim, quando você fala de tráfego pago, a ideia vai muito para a questão das redes sociais, né? De você patrocinar algo nas redes sociais, para aquele teu vídeo ir para muitas pessoas e tudo, para você poder captar os leads. Mas você falou de tráfego pago nessa segunda etapa, que é da nutrição. É um tráfego pago direcionado para aqueles leads que você já tem? Exato. Então, não é uma coisa de rede social. É uma coisa com a minha base de informação. Sim, só que também vai rolar na rede social, né? Só que não para todo mundo, só para eles. Eu posso mandar na rede social só para os meus leads? Só para os seus leads. Vírgulas. Para ser mais efetivo, você tem que ter uma massa de leads significativa. 10, 20, 30, 100, não funciona. Você começa a pensar com 500, 600, 1000 para frente, para você ter uma massa de entrega. Ok? Mas sim. E quando a gente fala em tráfego, gente, tráfego é toda a forma de divulgar. Então, existe tráfego pago dentro do Instagram, dentro do Facebook, dentro do próprio WhatsApp, dentro do YouTube, dentro do Pinterest, dentro do G1, dentro da Veja, vários lugares.
vários lugares, tá? Certamente vocês já viram algum influenciador falando assim, nossa, apareceu uma matéria minha dentro do G1, na capa. Ó, como eu sou importante. Droga nenhuma, o corno pagou pra estar ali dentro. Então, tipo assim, você consegue botar o seu tráfego, a sua comunicação em todos os lugares. É que, normalmente, quando a gente fala, a gente acaba fazendo, aplicando mais em rede social. Rosângela? Peraí, essa aqui acho que doeu agora, hein? Rosângela Alves. Não estou vendo o seu rostinho. Você trabalha com marketing digital? Trabalho, moça, acredita? Estamos aqui falando sobre isso. Seja bem-vinda. Um tipo de tráfego que não é muito comum, não é muito falado, tá? É tráfego para sites parceiros do Google. Ah, porque eu tô falando a linguagem do filho dela, amém. Reza uma premissa que você tem que falar, explicar de forma que uma criança de 5 anos entenda. E até porque a ideia aqui não é, nossa, você fez pós-graduação na ponte que partiu. Não. A ideia aqui é trocar uma ideia, onde todo mundo aprenda e todo mundo consiga sair melhor do que chegou. Então, por exemplo, existem 1 milhão de sites por aí, certo? Na maioria deles tem a parte de patrocínio. Então, você paga ou para o Google ou para outras empresas para que a sua matéria apareça ali dentro. E normalmente isso é mais barato do que você pagar para aparecer no Instagram. Só que não é muito falado porque requer um conhecimento técnico um pouco maior, né? Mas é muito mais legal. Quando você tem um produto que ele é, como é que eu vou dizer, mais aberto, mais amplo, né? Nossa, é maravilhoso você patrocinar rede de display. Ah, lembrei o nome, a idade é pouco. Quando você trabalha com rede de display, você tem um produto muito aberto, é muito bom você trabalhar com você tem um produto para massa, trabalhar com rede de display é muito legal, tá? Tanto para nutrição quanto para captação. Agora vamos lá. Só para a gente se encontrar no mesmo time. Isca, todo mundo entendeu? Peraí, tem gente entrando, tem que liberar, peraí. Legal, isca, todo mundo entendeu. Nutrição, todo mundo entendeu? Gente, se não entendeu, agora é hora de perguntar, hein? Tá. Oferta, que é o terceiro passo da nossa do funil. A oferta, ela pode ser de alguém. Oi? Angela, posso te fazer uma pergunta antes de tu continuar? Claro. A ideia é essa. Rede de display. Não tenho conhecimento. Pode me explicar um pouquinho dela? Só uma base para saber o que é? Com certeza. Quem aqui conhece o G1? R7? Sim. São canais gigantes, certo? Você pode aparecer dentro desses canais. Por quê? Porque eles fazem parte da rede de display do Google. Então, é bem legal, porque acaba sendo mais nichado. Imagina que você é um economista, por exemplo. Eu vi que tem uma moça aqui que ela trabalha com imobiliária. Eu sei algum outro lugar aqui. Acho que é outra coisa, depois eu falo. Imagina um economista, que ela quer vender um curso para economia. Ele pode patrocinar só o caderno de economia do G1. Bem legal. Um público super qualificado. Tá? Aí, quando você bota ali dentro, a pessoa vai cair no seu site. Aí, na página do seu site, no seu blog pontualmente, vai ter o título bonitinho lá explicando, pode ter um videozinho teu explicando pontualmente, e abaixo pode ter um artigo. Aí tu fala assim, mas vai para o site? Será que funciona? Muito. 2 informações úteis nessa perspectiva.
em tempos que todo mundo fala assim, gente, tem alguém com o microfone aberto aí, se puder fechar, cadê isso? Em tempos que o pessoal fala assim de inteligência artificial, valeu, acho que é a Elisângela. Em tempos de inteligência artificial, todo mundo acha que o Google morreu. Então, assim, nossa, um frenesi, Google morreu, e agora? Pá! Cara, a IA já está aí uns 2 anos, ela já está chegando, ela está evoluindo, mas já está chegando a uma certa maturidade dela, e o Google só perdeu, nesse frenesi inteiro, 10% da sua audiência global. E dentro dentro desses 10%, não é só IA, ou não é só o GPT, tem a própria Gemini, que é do Google. Então, tipo assim, vou jogar a louça. 90%, na verdade, 87% da internet é Google. Tá? E desses 87%, no mínimo, 70% é para você achar conteúdo dentro de blog, site. O resto é Facebook, é YouTube, tem sua importância, tá? Então, se você sabe criar o seu conteúdo da forma certa, agora segura que vem estratégia. Você tem o seu blog bonitinho, bem montado. Você tem um tráfego pago para rede de display, tá? Tô falando de opções de estratégia, ok? Para rede display. A rede display, normalmente, ela é muito mais barata. Normalmente, ela é muito mais barata. Você patrocina lá. A pessoa entrou no seu site. Quando a pessoa entra no seu site, qual é a malícia? Você pode capturar o lead dela, em algum ativo que você bote ali dentro, ou você concorda que se a pessoa passou 5 segundos, 10 segundos, 30 segundos dentro do seu site lendo, essa pessoa tem bastante interesse que está consumindo? Sim. Existe uma parte técnica chamada pixel do Facebook que você consegue botar dentro do seu site. Então, todo mundo que acessou o meu site, o Meta sabe. Então, se o Meta sabe, cara, eu vou infernizar a vida desse péssimo comentário. Eu vou encher esse cara de anúncio em tudo quanto é lugar. Entenderam o fluxo? Entenderam o circuito? Isso é um funil. Só que aí é estratégia de funil. Você fala, então por que você não investiu no... Por que esse cara que é economista não investiu no Instagram? Porque, de repente, o Instagram para ele não é o melhor canal. De repente, para alcançar da forma mais assertiva o cliente dele, se ele patrocina dentro do caderno de economia do G1, que tem milhões de pessoas ali dentro, quem está ali dentro não está no TikTok vendo dancinha. Quem está ali dentro é economista. Então, se o cara entrou no canal de economia do G1, caiu no site dele, ele pegou o pixel da pessoa, e ele, aí sim, ele pode fazer todo o resto da comunicação dele via Facebook, via Instagram, via onde for. Aí, dependendo do tamanho do seu orçamento, dependendo da sua estrutura, você amplia o tráfego pago. O cara veio para o seu site, você pode impactá-lo com remarketing, Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube, LinkedIn, dependendo do seu cenário. Tá? Por exemplo, tem muitas meninas de vocês que trabalham com executivos ou que trabalham no mundo corporativo. Você realmente acha que um cara, um CEO de algum lugar, um executivo de algum lugar, um agente de RH, esse cara tá de forma... Está. Mas ele frequenta mais ou consome mais LinkedIn ou Instagram? LinkedIn. Então, quando eu falo que você tem que... Foi lá no início da conversa. Eu falei para você entender a jornada do seu cliente, onde o seu cliente está. Então, eu acho que eu viajei um pouco aqui na curva da nutrição, mas eu acho que deu para explicar. Não sei quem perguntou, mas ficou claro o que vem a ser rede de display? Sim, foi eu. Muito obrigada. Imagina. E a rede de display, o G1 foi só um exemplo, mas a rede de display você pode fazer de forma aberta. Então, todo site que tenha propaganda do Google, você pode direcionar para eles, que é basicamente 1 milhão, milhões de sites. Tá? Vamos lá, agora vamos falar um pouco sobre oferta. Tá?
Oferta você pode fazer de várias formas, tá? Você pode fazer oferta direta. Se no fluxo de comunicação que você está utilizando, seja algum CRM, seja via tráfego pago, seja qual for, o cidadão chegou naquela fase, ela foi habilitada naquela fase, tá? Você pode ou mandar uma mensagem pro cara, oferecendo algo, ou, no caso de vocês, pontualmente, que eu acho que vale, de vocês que eu falo, né? A maioria, pelo menos, que eu identifico aqui. Vocês podem fazer, uma moça também falando esses dias, vou perguntar, vocês me respondem. Qual é o nome que vocês dão para quando você faz o primeiro encontro para saber o problema da pessoa, se ela cabe a você ou não? Isso tem um nome, não tem? Qual é o nome desse troço? Avaliação alguma coisa, né? Pode ser diagnóstico, pode ser um briefing, pode ser uma entrevista de anamnese empresarial ou particular. Aí, eu lembro que era... Ah, tá. Então não tem um nome específico. Eu achei que fosse algum padrão. Quando você vai numa empresa, num primeiro momento, você faz uma entrevista para reconhecimento da demanda e aí você faz um diagnóstico que envolve todos os setores. Não. Quando você vai atender um cliente particular, ele vem até você e você vai ver se ele cabe no seu cenário. Ah, tá. Se for clínica, se as colegas aí vejam se vocês concordam. Se for prática clínica, anamnese. Nós fazemos anamnese. Se for uma pessoa que não vai ser um cliente de clínica, aí você pode fazer uma entrevista inicial para ouvir a demanda da pessoa. Tá. Então, vou ficar com esse nome bonito aí que me parece mais importante com ela. Então, a pessoa chegou na última fase lá. O cara já consumiu o seu ativo, já nutriu o cara sabe que você é a última bolacha do pacote. Você vai falar assim, ó, no WhatsApp do cara, você se comunica com ele. Fulano, você é uma pessoa que tem potencial. O que você acha de a gente fazer um encontro para fazermos uma anamnese? Ó, ficou bonito, né? É uma ideia. Entendeu? É uma ideia. Ou tem os clássicos. Vou fazer uma aula. Vou fazer um workshop. Vou fazer um lançamento. Sim. Vai do produto da vossa pessoa. Depende. Óbvio e evidente que você tem que ter consciência empresarial do seguinte: se você atende 1 a 1, se o seu produto é de atender 1 a 1, óbvio e evidente, se você for fazer a anamnese, você vai ter que tirar um dia da sua agenda para passar o dia inteiro conversando com pessoas. Mas você pode montar uma anamnese no Google Forms e, à medida que a pessoa cair no seu funil, você manda para ela preenche e você recebe. Também pode ser. E eu vou mais longe. Gostei dessa tua ideia. Vou pegar esse gancho aí para dar uma otimizada nele. Você pode criar uma agente de IA via WhatsApp para conversar com o cidadão e saber qual é a fase dele e extrair a informação dele. Meu sonho. E depois tu me chama, a gente conversa, a gente mostra a moleza. Mas dá para fazer. Agora, para fazer... Varone, chatbot, né? Você chama o chatbot, né? O chatbot, normalmente, ele é burro. Ah, é? É. Ah, tá. Então tem uma pessoa melhor que o chatbot para poder conversar com o cliente. Legal. Tá vendo? O chatbot é quando você pré-determina as perguntas. Ah, tá. O cara vai interagindo com o chatbot. Tá. 1, 2, 3, 4, 5. Isso, exatamente. E em cascatas, né? Se respondeu 1, vai para a resposta 2, o cara respondeu 2, já para a resposta 3, por aí vai. A agente de IA com o WhatsApp, ele não sabe que é um robô. Uau! Ele tá achando que é um humano que tá falando com ele ali. Tu consegue botar até, como é que eu vou dizer, tom de voz. Olha! Olá, como vai ser o dia? Aí a doença vai tão alta que se o cara tem, por exemplo, DDD 21, a gente pega na agência de temperatura e fala, nossa, no Rio tá quente hoje, né? Mas eu vou ser rapidinho com você para a gente fazer a nossa entrevista aqui para você ter uma consulta com a doutora Rita, porque a agenda dela é muito cheia, então eu preciso fazer esse filtro com você para saber se você se qualifica a ser atendido por ela.
Aí o game é outro, né? Óbvio, evidente que essa brincadeira tem custo, né? Claro. Mas é um negócio bonito de se ver. Bonito de se ver. Aí na oferta, você tem que saber montar uma oferta decente, né? Como se monta uma oferta decente? Você tem que saber qual é o seu produto, quanto ele vale, e o grande X é você transformar aquilo em algo vantajoso. Por exemplo, quem aqui conhece o conceito de Super Size Me? Quem usa muito é o McDonald's. Você vai comprar uma casquinha. Não é casquinha, não. Você vai comprar um hambúrguer. Eu quero só o hambúrguer. 30 prata. Ah, mas se você vai comprar só o hambúrguer, você é um ser melhor. Eu tenho uma promoção para você aqui, que por apenas R$5 de diferença, você consegue uma Coca-Cola pequena. Aí você, uma Coca-Cola pequena seria legal, hein, nesse hambúrguer. Então, vamos supor, 34. Aí o cara chega assim, olha, tá quente. Acho melhor você pegar a Coca-Cola grande. De vez de 300 ml, a pega de 750 ml. Ah, você vai parecer caro. Não, R$2 de diferença. Para você tem aquela concepção, caraca, R$2, vou pegar um copão, vou querer. Aí você bota 36. Batata pequena é R$1. Você vai querer? Ah, quero. Pô, mas a batata grande é R$3. Com cheddar e bacon, R$4,50. Você fala, pô, por causa de R$2,50, eu vou ter uma batata com cheddar e bacon? Ah, como assim? Isso funciona com sorvete também. Resumo da ópera. Você vai pagar 30, saiu por 57 de conto. Porque para ele, o McDonald's, ele sabe quanto custa cada item e ele sabe onde está a margem de lucro dele. Aí você fala assim, Rafael, entendi, bonito, mas não sei como essa bodega se aplica na minha realidade. Você tem que pensar e sentar, né? Cada um com o seu quadrado. Mas, por exemplo, imagina que você, como nós, a maioria de vocês aqui são psis, vou dar um exemplo. Atendimento individual, certo? Show de bola. É uma vez por semana, teoricamente, certo? Beleza. Cria um agente no próprio GPT Pro que o cara tem que ter dever de casa. Todo dia ele vai conversar com o GPT para saber se ele fez o que tinha que ser feito. Sei lá, como se fosse tipo um diário para você. E você vai sabendo o que ele está conversando com o GPT. Aí você fala assim, ó, tá vendo? Nós vamos ter uma consulta por semana, mas você terá um acompanhamento junto à minha agente de IA, que é uma inteligência artificial, treinada, desenvolvida e aprimorada pela minha pessoa, para que você não se sinta sozinho e esteja sempre acompanhado. Isso foi uma ideia, não, essa ideia não é minha, eu não sou um gênio da matemática, eu vi isso de um colega de vocês, que criou porque ele faz atendimento para pessoas que têm depressão. Acho que é depressão, é alguma coisa forte. E a pessoa acaba consumindo ele. Você tá em casa, teve uma crise, liga para ele. Aí ele falou, pô, já que todo mundo tá em crise, eu tenho crise, porque como é que eu atendo todo mundo ao mesmo tempo? Não dá, né? Aí ele criou uma agente, quando a pessoa está em crise, ela conversa com a gente. Independente da sua opinião, se isso é bom ou ruim, é um bônus maravilhoso. É um bônus maravilhoso. E você pode inventar várias coisas. Você pode dar curso gravado, você pode dar e-book, você pode dar... O céu é o infinito. Vai da sua criatividade. Óbvio e evidente, assim como o McDonald's, você tem que saber quanto custa cada coisa, para que o seu bônus ele não seja custoso para você. Por exemplo, no mão na massa que eu vou dar, uma moça me perguntou assim, mas eu preciso ter conhecimento técnico para fazer as coisas? Eu falei, não. Porque de bônus, eu vou dar os meus agentes de IA para vocês trabalharem. Porque para mim, agente de IA, depois que eu eduquei, depois que eu eduquei e editei, para mim não tem custo. O custo já está embutido dentro do meu orçamento mensal, que é o GPT Pro. Mas para o cliente faz total sentido. Porque se eu sei criar uma logo via IA, uma logo funcional bonitinha, não estou falando nada que, tipo assim, o Niemeyer vai fazer, não. Uma logo funcional bonitinha, o cara vai pagar aí no mercado, no mínimo, 500, 700 conto.
Se eu dou de graça, para ela é lucro. Ficou claro a oferta? Show de bola. Bem, já passamos, já estou no terceiro item, e algo me diz que eu falei demais, e até os itens das outras partes, mas vamos lá. Só um segundinho para me achar aqui. Ah, tá. Eu criei aqui exemplos de funis mínimos para já botar em prática. Para quem trabalha, por exemplo, com serviço, tá? Fácil de se fazer. Reels com... Não, né? Múltiplos Reels, para você ver qual que resolve mais. Aí que eu tô dando fome. Vários Reels, eu sei, daqui a pouco eu vou comer dando encrenca. Que chame a pessoa para baixar alguma coisa, tá? Bom, seja via automação, seja te mandando direct, então tu faz. Bom, a bênção. E por que Reels? Porque o custo de 1000 visualizações é mais barato. E o impacto de mais pessoas te vendo também faz sentido. Porque na massa global, mesmo o cara mesmo que a pessoa não baixe, que você está sugerindo que ela baixe, ela pode gostar do seu conteúdo e começar a te acompanhar. Ponto. A pessoa baixou o e-book, por exemplo. Você pode ter uma aula gravada. Para ser simples, uma aula gravada. Não vou nem inventar a questão de webinário perpétuo, não. Uma aula gravada, numa página normal. A pessoa baixou, você fala assim, poxa, você gostaria de assistir uma aula mais completa que resolve exatamente esse problema? Gostaria. Então vai e clica. No final dessa aula, você faz um pitch de venda para um produto de entrada. Tipo como sua aula, sim e não. As minhas são ao vivo. Então, você estaria presa a tempo. Você pode fazer isso de forma atemporal. A aula pode estar gravada. Tá? Então, eu acho que seria mais legal. Com a aula gravada, você consegue enxugar mais, você consegue ter uma copy um pouco mais assertiva, um pouco mais dura, no melhor sentido da palavra. Aqui eu não consigo implementar muita copy, porque aqui eu tô no que a gente chama de flow. Tô falando o que vem na minha cabeça. Entendeu? Então eu não consigo inventar muita roda aqui, não. Aqui se não tiver conhecimento, passa vergonha. Então depende muito da sua estratégia. Se a gente for fazer algo mais rebuscado, você pode criar uma aula gravada num formato webinário perpétuo, onde você passa a semana captando lead. Na sexta-feira, ou então você escolhe algum dia, e você convida todo mundo para aquela aula. Aí, você tem uma interação simulada, né? Fica legal de fazer. Mas não fica muito prático, porque você vai ter que ter um nível de conhecimento um pouco maior, porém, e um custo maior também. Mas acredito eu que seja bacana. Tá? Principalmente se você for vender o seu produto de entrada, que seria um produto mais barato, tá? Para você pagar a operação. Barato, entenda-se até R$100. Okay? Aí depois você, numa esteira, você cria uma outra forma de comunicação com o cara ir andando na sua esteira. Tá? Então, para serviço, eu acho que essa ficou bem óbvia, né? Perguntas? Beleza. Quem vende produto digital. Esse exemplo aqui foi o GPT que deu e eu não gosto. Tem muita gente que faz o seguinte, baixa o e-book e na página de obrigado já tem um vídeo com uma cópia específica e um botão embaixo para comprar. Eu acho isso porco. Eu não gosto de ver os clientes como gado. Eu acho que todo mundo tem uma particularidade. Eu acho que cada um deveria ter uma personalização maior. Mas,
para produto digital, principalmente baixo, funciona bastante, tá? E para evento, para quem vai vender evento, ou para quem está na fase de fazer um funil de evento, né? Tráfego pago para as pessoas que já têm X dias de contato com o seu conteúdo. Porque no Meta, por exemplo, você consegue dizer quanto tempo a pessoa tem contato contigo. 10 dias, 30 dias, um mês, um ano. Até a última vez que eu parei para ver isso, era um ano de contato contigo. Então, para evento, isso é muito legal. As pessoas que têm um ano contigo, já conseguem fazer uma venda para isso. Tá? Então, esses são os 3 tipos de funis mais simples para se aplicar para cada realidade. Tá? O que você precisa ter para um funil rodando de verdade? Tá? Agora, vou falar nível técnico. Para todas as estratégias, salve uma ou outra, que você consegue fazer tudo isso via rede social, mas eu também não sou fã, você tem que ter minimamente um site e uma página de captura, um ativo e uma página de venda. Minimamente. Érica já responde. Agora, num contexto mais amplo, é legal você ter um site que tenha a página nome, os serviços que você oferece, os ativos que você tem, que pode ser múltiplos, e um blog. Bom, aí dentro, páginas de venda, páginas de captura, etc. Esse seria o melhor dos mundos. A nível de estrutura, sim. A nível de ferramenta, automação de e-mail ou automação de WhatsApp. Um dos dois. Ou, se ficar à disposição, os dois. Tá? Fugiu disso, aí é tráfego pago. Fugiu de tráfego pago. Tá? Alguém perguntou aqui, deixa eu ver quem foi. Érica. O ponto é vender para quem já tem uma conexão com você. Isso é uma discussão filosófica monumental. Há quem diga, só um minuto. Há quem diga não. Vou falar tecnicamente. Vocês já viram aquela imagem de iceberg, que é um nível de consciência das pessoas? Quem sabe do problema, 3%. Quem tem noção do problema, 20%. Quem não sabe do problema, 85%. Então, eu, Rafael, opinião minha, gosto de atingir todas as fases até chegar a uma venda. Por quê? Porque o cara vai te conhecer, o cara vai saber da sua competência, e quando você fazer o pitch de venda, ele vai ter menos barganha. Porque ele não vai discutir muito preço contigo. Quando você vende diretamente, página de venda, no tráfego pago, que as pessoas chamam de link direto, no grosso, primeiro, você só pode vender um produto que a pessoa já sabe o que é. Não dá para você inventar alguma coisa específica. Estou vendendo iPhone. Então todo mundo sabe o que é um iPhone, o que ele faz. A única perspectiva é preço. Se a Casa Bahia está R$2 mais barato que a Magazine Luiza, eu vou comprar onde? No Magazine Luiza. Porque é produto. O cara já sabe o que é. Você está vendendo um serviço ou qualquer variante disso, é mais difícil. Mais difícil direto. Eu quero fazer agora, na minha opinião, achismo 100%. Vocês que vendem o mundo mais sentimental, vocês estão dentro do mundo sentimental, né? Dentro do mundo intelectual. Por que eu vou abrir meu coração e minha carteira é uma pessoa que eu nunca vi? Eu, Rafael. Não, aqui. Tem que ser uma indicação muito bem indicada. Tá? Existe? Existe. Óbvio. No mundo tudo existe. Né? Mas eu não sei se seria uma porcentagem muito grande.
Por sinal, gostaria da opinião de vocês. Os clientes de vocês, eles vêm do nada, assim, achei você em algum lugar, quer te contratar, ou normalmente vem de algum tipo de indicação de alguém? Uma pergunta. Para mim, vem mais por indicação. Para mim também. Então, Às vezes o mesmo cliente volta, depois ele está numa situação complicada na vida, ele volta, faz o processo terapêutico, indica o tio, já é assim. entende? Então, no caso de vocês, muito obrigado pela opinião, a minha suspeita se confirmou. Vender direto, no seco, não sei se seria o melhor sentido. Deixa eu ver o que a Rosângela está falando aqui. Indicação presencial, online, site, tráfego pago, já fiz, agora não. Show de bola. Então, quando você tem tráfego pago, você está jogando uma rede no ar, né? O que vier, veio. E amém por isso. Mas, estatisticamente, eu acho que a indicação é melhor. Então, quando você tem esse processo, esse funil de atração, nutrição e oferta, a tendência de conversão é maior. E, obviamente, tudo tem que ser pensado estrategicamente, tudo tem que ser bem amarradinho, bonitinho, para que não haja fuga, tá? De pessoas no meio do caminho. Ó, Rosângela, não conseguiu no tráfego pago responder a demanda. Ai, que maravilha. Rosângela, então você não tinha um problema, você tinha a solução. É só você chamar uma agente, se você contratar uma agente de IA para fazer a anamnese. Não tem agenda? Divide o consultório com uma coleguinha. No dia que cliente for problema, aí é CAPS. O problema não é o cliente. É a falta de organização, talvez você não tenha para gerenciar os clientes. Qualquer coisa eu posso indicar um cara muito maneiro para resolver isso. Chama-se Rafael. Gente boa. Eu vou falar com ele. Tá? Vamos lá, qual é o próximo item aqui? Acabei de falar, acabamos de conversar. A pergunta da Érica foi o item que eu ia... O próximo item, né? Como eu acabei de responder o último item, então... Sim. Essa é a última pergunta, a Érica, era meu último tópico de aula. Então é isso, meninas. Tenham em mente o seguinte. Eu julgo de importante para você montar um funil. Conheça muito bem para quem você está, não para quem você está, com quem você vai se comunicar. E aqui eu digo um item interessante, que eu já pesquei em vocês. Eu conheci uma moça que ela sentia que ela tinha uma grande dificuldade sentimental de focar, de nichar. Quando vocês têm um atendimento muito aberto, você atende gato, cachorro, papagaio, dificilmente você vai conseguir montar um funil. Dificilmente. Porque a comunicação do funil ela tem que ser muito objetiva. Ela tem que ser muito assertiva em cima de uma dor pontual do cliente. Então, você não pode fazer muito aberto. Você pode criar múltiplos funis. Beleza. Um funil para atrair mãe, um funil para atrair homem, um funil para atrair criança. Ok. Agora, um funil que abarca todo mundo, não. Não. Tá? Outra coisa. Modele o seu produto para que ele seja vantajoso para o cliente. Ah, mas eu tenho qualidade no meu atendimento. Então, prazer. Então, parabéns. Mas qualidade hoje em dia não é... Mocinha, boa noite. Qualidade não é diferencial. Qualidade é obrigação. Tá? Diferencial é outra coisa hoje em dia. Preço. Você tem que ter noção de preço. A não ser que tenha uma percepção de valor muito grande para você ter um preço no mercado lógico. Tá? E a nível empresarial, eu, Rafael, sugiro algumas coisas. Tenha pelo menos 3 produtos. Um de entrada baratinho, um de médio valor e um de alto valor.
Porque as pessoas que vão passar pela sua vida, quando você está montando um funil, estão em fases da vida diferentes. O cara entrou no seu funil em algum momento, mas não obrigatoriamente ele está naquele momento. Talvez ele está antes ou talvez ele está depois. Então, por exemplo, hoje mesmo, teve uma cliente que ela assistiu a aula passada, achou legal e ela veio falar comigo. Ela não quer aprender nada. Ela quer que eu execute para ela. Porque ela não tem tempo. A própria Érica. A Érica, ela tá no meio do caminho. A Érica, ela quer aprender e ela também quer executar. Então, ela tá ali comigo. Tem gente que, tipo assim, Rafael, muito legal, seu trabalho é bonito, mas eu não quero nem olhar pro computador. Quero só que você execute. Então, você tem que ter produtos diferentes para cada momento. Tá? Acho que só. Acho que por hoje eu tentei agregar. Alguém tem alguma question? Ou algo que a gente possa ampliar o bate-papo? Pergunta. Acho que todos vocês já responderam, mas caso não, quem aqui não respondeu a minha pergunta sobre o mão na massa? A Maria respondeu. É que o resto está com a câmera fechada, eu não sei. Quem não respondeu sobre o mão na massa? Ana. Claudinha. Claudinha, pô. Gente, mão na massa vai ser um evento que eu vou fazer, não sei quando. Provavelmente semana que vem ou na outra. Tá? Por que é o mão na massa? Mão na massa é um evento prático, como o próprio nome já diz, mão na massa, onde eu vou ensinar vocês a montar a estrutura de vocês. Ou seja, o seu site, a sua logo, página de captura, página de venda, e eu acho que só. Na verdade, tem umas coisas na minha cabeça, mas eu não vou falar porque eu não sei se vou ter tempo para executar. Mas é basicamente isso. Tá? Diga, Varua. Rafael, e, por exemplo, no meu caso, eu tenho a página, eu tenho a logo, eu tenho tudo ali, entendeu? A página só não funciona, mas está lá toda, eu pago todo mês o domínio, todo ano, né? Que é anual, né? Entendeu? Defina não funciona. Hã? Defina não funciona. Não é que ela não funciona, ela funciona, ela está lá. Ela não é ativada no tráfego pago e tudo, até por causa da minha falta de tempo, porque eu estava vendo aí, acho que foi a Rita, paciente, eu não tenho, assim, problema de ter paciente, entendeu? Paciente vem, ainda mais com 30 anos de carreira, se tiver o cara lá na China, ele lembra de você em algum momento e falar um dia, minha mãe atendeu, aí vem Lídia, porque eles vêm na dor. Hoje eu estou tentando criar uma filosofia de mentoria emocional. Por quê? Para não pegar a gente arrebentado. Eu não queria só meu consultório pronto-socorro, eu queria um consultório também, você está entendendo? De alguém que quer crescer, de desenvolver, de elevar o seu nível mental e tudo, né? Porque hoje o psicólogo está muito associado à dor, ao sofrimento. Tem sim, a gente tem, porque quando eles vão melhorando, eles pensando bem, né? Eu acho que eu quero, né? Aí não dá 2 meses, está de novo, tem vaga, entendeu? Dá vontade de cobrar dobrado. Que eu acho que deixa no meio do caminho, né? Não sei se vocês têm esse problema, né? Pode ser só comigo aqui, mas eu tô. É a verdade. Olha, isso acontece com vocês. Isso daí é posicionamento. É como a pessoa te enxerga. Existe. Sim, eu não tenho problema, assim, nesse sentido, assim, não. Hoje o que eu quero é elevar mesmo o nível de o high ticket, Então você tem esse problema. Conceituar mais, por quê? Hoje a gente atende muito, mas a gente também, pelos anos, a gente já era para estar com uma vida até melhor financeiramente, de tanto que a gente já atendeu, já ralou, né? Esses dias eu estava vendo um rapaz falando, né? Eu fiz 16 mil atendimento. Aí eu falei, nossa,
E o menino falou, eu tenho só 10 anos de formado e fiz 16 mil, né? Falei, caramba, eu com 30, não vou nem contar, né? Porque, então, baseado nisso, eu acho que a gente precisa, assim, trabalhar um pouco a nossa... que, assim, você vê um coach que, às vezes, formou um final de semana ali, um ano. Ele cobra, já vi coach cobrando 30 mil, 10 sessões, entendeu? E meu, às vezes, é 10 mil, 20 mil, um ano. Entendeu? Um ano acompanhando, na hora que eu vou passar lá, foi 20 mil. Entendeu? E o cara, em um mês, ele faz 30 mil. Então, eu acho que a gente precisava valorizar mais, porque aqui é uma carga científica, é uma dedicação, é uma responsabilidade. Né? Estava aqui compartilhando, a pessoa, quando vê um caso, o cara fica doido, e aí, como é que faz? Eu valido, eu não valido? Então, são essas as nossas dores. Eu não sei, né? Eu estou colocando aqui as minhas e compartilhando aqui com as colegas, né? Porque eu vi que parece que boa parte é psicólogo, né? Não sei se todos são psicanalistas, terapeutas. Posso? Muito bom. Pode. Muito interessante essa perspectiva. Muito profunda, gosto do assunto, mas eu acho demais o seu tema. Gente, quem quiser partir, beijo. Porque agora o assunto vai enveredar para outros temas. Julgo muito interessante, mas outros temas. Mocinha, sua perspectiva está certa. Só que talvez você esteja errando em outras áreas. O cliente ele paga pelo resultado que ele vai ter. Um coach não vende um coach honesto. Ele não vai te vender conhecimento. Ele vai te vender um mindset, ele vai te vender acesso e ponte a outras pessoas. Então, ele consegue ver um valor percebido onde ele lucrará com isso. O que é a justificativa de uma pessoa pagar 17 mil reais no iPhone e morar de aluguel. Porque na cabeça dela, o iPhone para ela parte de um grupo de pessoas. Então é a questão de ser percebido, tá? A psicologia como um todo, ela tem sim uma percepção social que o médico tem, que é de quê? Quem aqui vai no médico para fazer uma visitinha para ele? Ninguém. Você vai contar como? Com dor. Então, quando eu falo que é questão de posicionamento, é como as pessoas te veem. Elas te veem como uma pessoa que vai solucionar a minha dor, ou uma pessoa que vai me passar para outro nível. Aí eu te devolvo a pergunta. Você tem produtos, serviços, seja o que for, que vai fazer uma pessoa ser melhor ao ponto de justificar ela te pagar um valor mais caro? Se tem, é questão de modelação comunicação. Porque, por exemplo, eu tenho uma consultoria chamada Consultoria Start. Eu fiz a primeira turma. Na primeira turma, eu cobrei R$ 1.500. Por quê? Porque eu estava validando o produto. Eu não sabia, eu sei fazer, eu sei executar, só que eu não tinha uma metodologia. Eu sempre fiz, mas eu não sabia, tipo assim, por onde começar. Então, legal, fiz uma turma, 5 ou 6 meninas. Falei, meninas, vamos lá, uma de cada vez, e fui montando. Em um dos atendimentos, uma menina chegou e falou assim, Rafael, virou amiga, né? Eu tenho esse grande ou defeito, vantagem de que os clientes viram amigos. Rafael, por que você cobrou tão barato? Não, primeiro, fico com vergonha. Segundo, é verdade. Segundo, eu falei, por que você acha que é barato? Ela falou, porque eu fiz esse mesmo orçamento com uma outra agência e a pessoa me cobrou 7 mil. Valor percebido. Porque ela já tinha uma noção maior de mercado. Então, eu volto a pergunta para ti. As pessoas te veem uma solução de um problema ou te veem como, tipo assim, uma ponte para ser a pessoa melhor que vai, na maioria dos casos, no mundo capitalista, gerar mais dinheiro para ela? Então, hoje a gente, à medida que a gente vai construindo,
Hoje eu sou a psicóloga que resolve. É o sobrenome, porque sinceramente, quando tá ouvindo? Tô. Tá? Não, então assim, quando vem para mim, por exemplo, chega para me abordar, fala, olha, fulano me indicou, porque você é a psicóloga que resolve. Entendeu? Ou então assim, se não é para me atender, ou então talvez porque não quer online, porque alguma questão nesse sentido, aí eles falam, você indica alguém? Eu quero alguém que você indica. Então, eu acredito que isso é uma construção de uma autoridade, de um respeito, de um posicionamento. Eu não tenho problemas de cobrar e nem nada. Às vezes, eu penso no sentido muito mais de uma geração de psicólogos que se posicionam, porque qual é um dos problemas, talvez, eu não sei, né? Quase todos nós, vem uma turma que às vezes elas colocam um valor tão baixo que quando a gente coloca o nosso, parece que eu estou sendo mercenária, entendeu? E não é esse o objetivo, eu estou apenas trazendo o valor da transformação que eu vou agregar àquele trabalho. Não que o preço possa ser... Claro, a gente trabalha com cortesia, a gente trabalha com valor social, porque a gente tem que ajudar mesmo. Mas não é o carro-chefe do nosso consultório, entendeu? E qual é a parte mais difícil de tudo isso? É falar isso com naturalidade, entendeu? De uma maneira que a pessoa entenda do outro lado que eu não estou... quebrar, né, as crenças, né, da gente. Mas não era nem esse tema que eu ia entrar, né? O tema que eu ia entrar é que você falou que ia o curso da mão na massa e eu tinha falado para você que eu tenho, né? Aí eu não sei se era um curso ou se era um encontro gratuito, né? Porque eu não peguei o começo. São aulas online. Você vai executar. No seu caso, se você já tem tudo, não faz sentido você participar. Por isso que eu te perguntei qual seria o sentido e aonde que eu poderia. Porque, por exemplo, eu não sei mexer em nada. Entendeu? Porque foi... Por exemplo, se acabamos de sair de uma aula de funil. Se Vossa Excelência vai começar a construir o seu, você tem que saber mexer. Então, era bom você saber. No mínimo. Ai. Mas... real, mas tá lá, parado. E, ó, agora eu te dar vou falar dica boa, não, que eu acho meio pejorativo. Muito cuidado com pessoas que têm essa perspectiva de produtos de alto ticket, porque não tenho grandes experiências com alto ticket. Não tenho grandes experiências positivas com alto ticket. Tá? E eu hoje, depois de muito apanhar, acho melhor múltiplos clientes pagando pouco do que poucos clientes pagando muito. Imagina num mundo onde você montou seu funil bonitinho, você só patrocina para médicos, cardiologistas, põe o médico trabalhando com cabeça. Neuro. Você só atende neurologista e eles pagam, você tem 3 médicos que pagam 2 mil por mês, olha que coisa linda, né? Só de médico tem 6 pau de rolê, todos os outros trabalhos. Se 2 deles estão com dor de barriga, vão viajar para Disney com a sua família e não pagam a terapia porque não faz sentido, já que você não vai executar o serviço. O que vai acontecer com o seu faturamento? Vai pro saco. Então, a parte que ninguém conta do high ticket é que ele não pode ser o seu faturamento base. Ele tem que ser, na sua estratégia de produtos, um produto que é plus. Não está contando com ele. Ele veio extra. Amém. Você tem que ter um produto que ele pague a sua operação. Paga a sua luz, paga o seu telefone, paga suas compras, paga seu carro, escola do seu filho, plano de saúde. Chegou mais 2 médicos. Show de bola. Vou juntar o dinheiro para trocar de carro. Mas viver de high ticket, isso é uma falácia monumental. Monumental. Eu nem penso assim no sentido de viver, não, até porque a gente que é da área, né, nós temos valores e valores. Eu tenho uma tabela, que tem a tabela do conselho, mas a gente tem valores e valores.
cada paciente é uma negociação, né? Tanto questão relacionada à complexidade do caso, quanto ao tempo, quanto à minha dedicação, entendeu? Vai ser só um encontro, 2 encontros. Então, tem todo esse jogo. Hoje, eu vejo assim, a pessoa pensa assim, alto ticket é uma pessoa médica, é isso? Pelo contrário, é quem gosta de pagar coisa de qualidade. Né? Eu vou dar um exemplo para você. Eu tive duas pacientes. Uma era autofuncionária de um tribunal aí. E uma outra era uma diarista. A diarista quis pagar a minha tabela cheia. Eu vou fazer faxina e eu faço questão porque o meu problema é gravíssimo. A do alto ticket, ou da alto padrão, que tinha condições de pagar com o pé nas costas, choramingava, pedia desconto, atrasava, era uma confusão. Mas um dia ela me surge com uma bolsa caríssima, entendeu? Na sessão. Ou seja, pagar uma bolsa de 3 mil não era problema, mas pagar R$100 ou 150 numa sessão era grave. Entende? Então, assim... Oi? Valor percebido. A diarista, valor percebido. Isso. A diarista ela falou assim, eu tenho um problema e eu vou vender latinha, eu vou vender Natura, Avon, e eu vou lhe pagar. Eu falei, não, você quer desconto? Não quero desconto. Eu quero lhe pagar porque é urgente. Então, assim, isso aí, para mim, não é questão muito do outro, porque também você não vai cobrar uma coisa exorbitante, você vai cobrar dentro de um padrão. Ele também não pode ser, porque é alto ticket, né, sangrar. Mas eu concordo que a gente precisa ter padrão A, padrão B e padrão C de produto. Mas concordo plenamente. Alto ticket não está atrelado a sangrar ninguém. Não, eu estou falando assim, que às vezes a pessoa pensa, nossa, você vai sangrar, não. Você tem sim um produto premium, algo assim de excelência, digamos, um personalité, né, mais preciso e tal, e você tem aquele que é o basicão, entendeu? Só que não depende da minha presença, né? Ou então, às vezes, em grande grupo. E a psicologia nos proporciona isso com excelência. A gente tem condições de fazer uma diversidade de produto dentro de um mesmo nicho que é muito bom. Muito bom. Só digo um último item. Ó, o raciocínio. Todas vocês, vou falar meio triste, não entendam mal, pelo amor de Cristo, hein? Ninguém aqui vai enriquecer atendendo. Ninguém aqui vai ter uma vida ultra mega big power confortável atendendo. Porque o custo de vida no Brasil é muito alto. Muito alto. Então, assim, minha realidade financeira, minha visão financeira, moro no Rio de Janeiro. Para você ter uma vida normal, digna aqui no Rio, você tem que ganhar no mínimo 10, 12 mil. No mínimo. Se você partir para uns bairros aqui perto, Recreio, Barra, um aluguel, 3, 4, 5, 10 aluguel. Um mob, hoje em dia, que é o carro de entrada, simplesinho, não tem nada, é 80 mil. Então, se nós estamos falando de dinheiro, qualidade de vida, cuidado para você não atrelar o atendimento individual. Porque você só tem 24 horas do seu dia. Então, você não pode não dormir. Então, você pode amadurecer ideias de produtos que, por si só, eles se vendem. Eles se mantêm, eles fazem outra coisa. Entendeu? Então, cuidado. Eu escuto muita gente falar assim, gente reclamando, nossa, eu trabalho muito e não vejo render. Não vai. Não vai. Não vai. Não me entenda mal, não é, tipo assim, pessimista nem nada do gênero. É visão empresarial, é visão econômica. Brasil. Se você conversar sobre a Europa, é outro cenário. Né? Estados Unidos é outro cenário. Mas Brasil,
Por que você acha que o mundo digital explodiu como explodiu? Porque você faz um produto e você vende para milhões de pessoas. Entende? Só por causa disso. Então, meio chato falar isso, mas é uma verdade. E para isso que nós estamos aqui. Para todo mundo evoluir junto e descobrir caminhos melhores para se viver. Peoples, more questions? Por sinal, Claudinha, muito obrigado pela sua contribuição, ela foi muito rica. Ana Sueli, se você quiser participar do Bom na Massa, me manda um oi no WhatsApp, que eu cadastro você. Então, eu acho que eu tenho a mesma situação que a Claudinha, até a gente conversou ontem pelo WhatsApp, né? Eu tenho o site, tenho a página de captura, página de vendas, né? E tá em movimento, né? Eu estou em pleno movimento de funil, mas é que eu queria conhecer um pouco mais por dentro, né? Até para lembrei de você. Gente, fala com tanta gente no WhatsApp. Tá. Porque quando eu tenho reunião com a equipe que eu contratei, eu fico meio que boiando, né? E aí procurando solto, né? Na internet fica ruim. Aí quando você mandou, eu falei, bom, deixa eu assistir essas aulas que acho que vai me ajudar. Aí no Mão na Massa, eu não sei porque assim, eu não vou fazer, né? Já tem as pessoas fazendo para mim, já contratei. E acho que foi a melhor coisa que eu fiz, porque é muito trabalhoso, é muito tempo para ficar aprendendo, fazendo, né? Que daí eu vou fazendo outras coisas. Sim, mas são momentos, são fases. Uhum. Quem tem tempo, acho legal aprender. Quem não tem tempo, é legal contratar. Uhum. Vai muita fase de cada um. Porque quem abriu para mim isso foi o Bruno. Eu estava no evento do NEP, acho que o ano retrasado, se eu não me engano, a gente estava jantando lá no restaurante, e daí ele disse, né? A gente estava conversando, eu contando para ele como é que eu estava com dificuldade de postar, de mexer nesse mundo digital. Falei, eu me sinto analfabeta, né? Ou semi-analfabeta. E daí ele me deu um puxão de orelha e falou assim, mas para que você está fazendo? Se tem o consultório cheio, você tem um conforto financeiro para pagar a equipe, contrata então, né? Eu saí de lá já com os contatos e alguns contratados já, né? E foi muito bom para mim, mas eu sinto falta, assim, acho que eu aprendi isso com a minha mãe, né? A gente só consegue conduzir, coordenar se você sabe aquilo que está sendo feito, né? Falo isso, eu sempre falo isso. Então, eu estava sentindo falta. Aí, quando você mandou... Quando você estava nutrindo ali o grupo, né? Eu falei, putz, eu vou fazer porque eu preciso ver mais ou menos isso. E me ajudou bastante, bastante, bastante mesmo. Te agradeço. Ah, que bom. Eu tenho uma teoria. Se eu conseguir transformar 1% do dia, já estou satisfeito. Então, acho que consegui. Então, pessoal, vou nessa. Fala, Rafa, se você puder depois mandar o link, porque eu gostaria de indicar alguns colegas. Sim. Eu gostaria de indicar. Para mim, não é só. Eu quero mesmo só aula para eu entender, igual a Sueli está falando aí, né? Entender esse mundo, né? Quanto mais a gente entender um pouquinho, né? Melhor. Eu sou do tempo do analógico, né? Então, a gente sofre um pouco nessa fase. Agora, eu tenho colegas que eu quero indicar, que são parte de pessoas que fazem da minha mentoria também, que eu acredito que vai agregar para eles poderem fazer, e elas são mais jovens, e eu acho que essa galera jovem, eles mexem com isso aqui igual mexe com o caldo, né? Mas rapidinho, olha aí, tá pronto o miojo, né? Eles são nesse nível, né? E eu não, parece que eu estou assando o pernil, sabe? Que leva 3 dias. Eu sou nesse nível. Mas é isso. Aí você compartilha comigo que eu vou te encaminhar. Falou? Legal. Eu só mandei pergunta para todo mundo porque eu senti a necessidade de... Não senti necessidade, eu vi que existia demanda. Então, eu vou adiantar o evento e todo mundo fica feliz. Mas eu, na real, não montei página ainda, não. Eu devo começar a pensar nisso amanhã. Aí eu vou, sim, disponibilizar para todo mundo. E quem puder indicar, é 10. Pessoal, é isso. Dona Encrenca já bateu aqui na minha porta, avisando que
Já estou há mais tempo do que eu deveria, eu acho. Não, até que não. Entendeu? Mas tudo certo. Beijo, boa noite, se cuidem e qualquer coisa, vocês têm meu contato. Beijão.